Bom dia. Como você apresenta a filosofia pela primeira vez a alunos de ensino médio que nunca viram essa matéria? Eu encontrei um método que acho que tem funcionado, e é o que eu vou colocar aqui. A primeira coisa é tratar aquela relação da passagem do mito para o logos, colocando a Grécia como o berço da filosofia e mostrando para os alunos a necessidade de entender a filosofia clássica, principalmente grega, como o ABC da filosofia, os primeiros passos para a atividade conceitual, a atividade filosófica. Dentro dessa passagem do mito para o logos, você pode colocar inúmeros aspectos que vão desde relações políticas, a passagem pelas obras homéricas, a Ilíada e a Odisseia, conceituando as relações de racionalidade que vão surgindo, conectadas aos mitos, e a formulação dos conceitos de moralidade e eticidade, até culminar, na polis grega, no advento da democracia. O advento da democracia, ela inaugura uma atividade política muito específica daquele povo, e que é uma das grandes bases para a gente pensar o filosofar. Eu procuro sempre fazer uma ponte da atividade política que surge na democracia grega com o advento, principalmente em Atenas, das inúmeras atividades intelectuais, que vão desde a matemática, das ciências médicas, entre outras, e que culminam no que, de uma forma geral, se conhece como filosofia. A partir daí, da atividade política, principalmente em Atenas, você pode dar um salto e explicar algumas áreas específicas, como a arte, política, sociabilidade, dentre elas os pré-socráticos. Os pré-socráticos são fundamentais para que haja depois um entendimento do socratismo e do platonismo. Na parte dos pré-socráticos, é fundamental fazer um recorte dos pré-socráticos. Não tem como, principalmente na área de filosofia, ensino médio, onde geralmente se tem uma aula por semana, você elencar uma vasta gama de pré-socráticos. Eu encontrei uma fórmula que acho que funciona bem. Primeiro, apresentar Tales de Mileto, é a grande base, as noções de physis, natureza, arqué, a unidade que explica a multiplicidade. A partir daí, fazer o grande contraponto entre Heráclito de Éfeso e Parmênides, mostrando as diferenças entre os dois. Heráclito com o movimento, com o devir, com a eterna sucessão de opostos, e Parmênides na sua relação de ser e pensar, aonde o ser é pensável, e somente o ser é pensável porque ele é, que é uma relação mais lógica da verdade, e culminar em Demócrito de Abdera, que vai transformar todas essas noções em uma esfera rotunda, como diz lá o poema de Parmênides, né? E que em Demócrito vai ser a primeira noção do que nós conhecemos como átomo, unidade fundamental para a ciência, principalmente para a ciência química. Na aula de hoje vamos fazer uma diferença entre Tales de Mileto, Heráclito de Éfeso e principalmente o foco da aula Parmênides. Boa aula! Muito bem, então vamos aqui à nossa aula. O tema é pré-socráticos. Vamos tratar aqui principalmente de Tales de Mileto, Heráclito de Éfeso e Parmênides de Eleia. O assunto mais fundamental, então, é a relação entre mudança e permanência. Os pré-socráticos, quando vão tratar da physis, sob diversas perspectivas, eles falam muito sobre essa noção de mudança e permanência. O que é que muda? Que eles chamavam de devir. O que é que permanece? E como essa mudança entre a mudança e a permanência fazem relação com o ser, que é a essência da realidade, aquilo que explica a realidade, e como isso está relacionado com o pensamento. Basicamente, esses três autores estão falando sobre isso. E aí a gente começa ali com o Tales de Mileto, e aqui obviamente está bem resumido. O Tales de Mileto ele vai tratar do princípio da realidade, ou seja, aquela unidade que explica a realidade, porque lembremos que
que os pré-socráticos estavam saindo de um tipo de pensamento mitológico para um tipo de pensamento racional, que é o que a gente chama de logos. Então eles elencam aí a arqué. O que é arqué? Está ali no gráfico. É justamente essa unidade de pensamento que explica a realidade. Para o Tales de Mileto é a água. A água que Tales de Mileto percebe em toda a realidade. Agora mesmo, quando eu estou gravando esse vídeo, está chovendo, não sei se dá para ouvir ao fundo, mas quando a gente observa a chuva, o oceano, o nosso próprio corpo, a gente percebe a quantidade absurda de água com a qual temos que lidar com a realidade. Por isso que a frase-chave dele é tudo é água. Porém, essa frase não é mais só a expressão de quantidade, mas é também uma expressão de qualidade. Por isso que muita gente não fala tudo, mas fala o todo, que indica mais o lado mais de totalidade da realidade. Qual é a ideia central? Tales procurava o princípio de todas as coisas na natureza. Como é que ele explica a natureza? Ele explicou pela água. Vemos aqui uma diferença muito radical com Heráclito de Éfeso. E não só uma diferença para com o Tales, mas o Heráclito de Éfeso vai fazer uma mudança, que é a questão do movimento. Vamos ver aqui. Então vamos para o segundo ponto aqui, essa figura que tem aqui o fogo e o rio, né? Uma união entre fogo e água, interessante. Se para o Tales a arqué era água, para o Heráclito é o fogo, o contrário. Se para o Tales a expressão maior dele é que tudo era água, para o Heráclito de Éfeso é que tudo muda. O Heráclito tem uma filosofia da mudança, do movimento, da fluidez, do caos que ocorre entre a passagem de um oposto para o outro. Então ele tem aquela clássica frase, aqui no gráfico ela não está completa, mas a gente vai ler ela completa. Qual era? E aqui está como exemplo clássico, né? Não se entra no mesmo rio duas vezes. E aí o Heráclito vai explicar, porque quando você for entrar da segunda vez, o rio já mudou, você já mudou, tudo muda. Então essa é a ideia central dele. A realidade só pode ser explicada a partir do seu movimento, da sua mudança. A gente dá um destaque aqui aos opostos e à tensão dinâmica. Vamos dar um exemplo. Quando Heráclito vai explicar, por exemplo, a relação entre bem e mal, ele não explica a realidade como sendo ou bem ou mal, mas ele explica que a partir desses opostos, a realidade tem que ser explicada numa relação entre bem e mal. O Parmênides de Elea, que está aqui no último ponto aqui, ele é totalmente, mas totalmente mesmo, contrário ao Heráclito. O Parmênides ele não vai mais elencar um dos 4 elementos. O Tales elencou a água, o Heráclito elencou o fogo. Lembremos que ainda tem outros elementos aqui, né? Como o ar, como a terra, que outros pré-socráticos elencam. Mas no caso do Parmênides, ele tem uma visão sobre a realidade que é mais lógica. Ele vai dizer que o ser, e o ser aqui você pode associar com o arqué, quer dizer, o ser é aquilo que é o princípio de explicação da realidade. Ele vai dizer que o ser é e o não ser não é. A frase completa seria: o ser é e não pode deixar de ser. E o não ser não é e não pode deixar de não ser. O que é o ser? O ser é aquilo que é. Que é o quê? Verdadeiro. Então ele faz uma contraposição lógica entre verdade e falsidade. O não ser é o que é falso, né? Em todo conhecimento, em toda ciência, a gente precisa ter uma noção do que é verdadeiro e do que é falso. Por exemplo, se a gente diz que a unidade mais fundamental da biologia é a célula, estamos falando algo que é. Ou seja, o ser biológico, digamos assim, da explicação biológica é esse. Se dissermos o contrário, seria um não ser. Isso só para dar um exemplo. Temos aqui uma correção importante que muitas vezes as pessoas cometem um certo erro, que é a seguinte: as pessoas geralmente simplificam em Parmênides dizendo que o ser é igual a pensar. Não é isso que Parmênides diz. Ele diz que o mesmo, a frase correta seria: o mesmo é ser e pensar. A melhor formulação, como está aí no gráfico, é pensar e ser estão ligados. Qual é a explicação?
Você só pode pensar verdadeiramente aquilo que é. Entendam, não é que Parmênides está dizendo que você não pode pensar o não ser, aquilo que é falso. Você pode pensar aquilo que é falso, mas não seria verdadeiro. E por isso não seria pensamento. Ele diz que o verdadeiro pensamento é pensar aquilo que é. Quando você pensa e pensa de uma forma real sobre a realidade, você está pensando sobre o ser. E o ser é verdadeiro. Por quê? É aqui onde está a consequência e o que define bem o Parmênides. A verdadeira realidade não muda. Se lá no Heráclito, observe ali a frase-chave, tudo muda para o Heráclito, o Parmênides vai dizer que Heráclito estava completamente enganado. Porque se a realidade muda, eu não posso conhecer o objeto. Isso para Parmênides. Por isso que ele diz que a realidade não muda. A realidade ela é, para Parmênides, eterna, imutável. Ela nunca vai mudar. Ela nunca vai se alterar. Porque uma verdade que muda deixa de ser verdade. Cai no relativismo. E é isso que ele acusa o Heráclito, dizendo que Heráclito estava completamente errado. Ele vai dizer que Heráclito cai num relativismo e com isso não pode encontrar verdades. Verdades que podem, por exemplo, estar no campo da ciência. Bom, essa foi nossa aula sobre os três autores, ela é bem resumida, mas eu acho que para os alunos ficam boas noções de como pensar esses pensadores, que posteriormente o pensamento deles vai originar o pensamento socrático, e para os professores de filosofia, espero que fique uma dica de como abordar, principalmente em tão pouco tempo, esses autores que estão aí no início da filosofia e que não podem deixar de fazer parte de um ensino de filosofia, sob pena de que, se não forem ensinados, o próprio Sócrates, o próprio Platão não serão entendidos. E aí você corre o risco de negar ao aluno as grandes bases, os grandes pilares da filosofia. É isso, espero que tenham gostado e vamos ficando por aqui.